No salão iluminado do Casino Estoril, em Lisboa, o riso estridente de um grupo de empresários cortou o ar como uma lâmina afiada. Miguel, o garçom de 25 anos, sentiu o calor subir ao rosto enquanto servia as taças de champanhe, ouvindo os comentários maliciosos sobre sua maneira afeminada de andar. Mas o que eles não sabiam era que Miguel era o filho legítimo do magnata que acabara de falecer, e aquela noite mudaria tudo. Miguel apertou a bandeja com força, tentando ignorar as risadas. Ele trabalhava ali há 2 anos, suportando olhares de desprezo e piadas veladas, tudo para pagar as contas e manter o segredo de sua orientação sexual longe da família conservadora. Naquela gala anual dos ricos e poderosos de Portugal, onde o vinho do Porto fluía como água e os negócios fechavam em sussurros, Miguel se sentia um intruso. Seu turno estava quase acabando quando ouviu o nome de seu pai biológico, António Ferreira, ser mencionado em um brinde. António, o dono de um império de hotéis e vinícolas que se estendia de Lisboa ao Algarve, havia morrido há uma semana, deixando um testamento que abalaria as fundações daquela elite. Enquanto limpava uma mesa próxima, Miguel captou fragmentos da conversa. O velho António deixou tudo para os filhos legítimos, claro, disse um homem corpulento, rindo. Mas ouvi boatos de um bastardo por aí. Imagina se for um desses garçons. As risadas ecoaram novamente, e Miguel sentiu um nó na garganta. Ele sabia a verdade, uma carta chegara em sua casa humilde em Alfama, convocando-o para a leitura do testamento no dia seguinte. Sua mãe, que trabalhara como empregada na mansão de António anos atrás, confessara tudo em seu leito de morte. Miguel era o filho não reconhecido, fruto de um affaire proibido. A noite prosseguia com danças e discursos. Miguel observava de longe Rafael, o filho mais velho de António, um homem de 38 anos, casado, com uma reputação impecável na sociedade lisboeta. Rafael gerenciava os hotéis da família e era visto como o herdeiro natural. Mas algo em seus olhos, quando cruzavam com os de Miguel, fazia o garçom estremecer. Era um olhar de reconhecimento. Ou apenas coincidência? Miguel nunca havia se aproximado, temendo rejeição. Sua vida já era complicada o suficiente, namorando escondido com Tiago, um professor de arte que insistia em assumir a relação publicamente, enquanto a família de Miguel, católica devota, o pressionava para casar com uma boa moça. Ao final do turno, Miguel saiu pela porta dos fundos, o ar fresco do Atlântico batendo em seu rosto. Ele pegou o metrô para casa, o coração acelerado. E se eu reclamar minha herança, pensou. Mas isso significaria expor-se, enfrentar a família Ferreira, que era conhecida por sua homofobia velada. António nunca o reconhecera em vida, por medo do escândalo. Agora, morto, deixara uma cláusula no testamento, o filho legítimo teria direito a uma parte igual, se provasse sua linhagem. Miguel tinha o teste de DNA, guardado como um tesouro perigoso. No dia seguinte, na sala de reuniões de um escritório de advocacia no Chiado, Miguel se sentou à mesa com os Ferreira. Rafael o olhou com desdém. Quem é você? Perguntou, a voz fria. O advogado leu o testamento, e o silêncio caiu como uma bomba. Miguel era herdeiro de 1/3 do império. Os irmãos legítimos, Rafael e Sofia, explodiram em protestos. Isso é uma fraude. Ele é só um garçom gay, pelo amor de Deus, gritou Sofia. Miguel sentiu o mundo girar. Ele não queria o dinheiro, queria reconhecimento. Mas agora, estava no centro de uma guerra. Os dias seguintes foram um turbilhão. A imprensa portuguesa farejou o escândalo, e manchetes como o herdeiro gay abala Império Ferreira surgiram nos jornais. Miguel se trancou em casa, evitando Tiago, que o pressionava. Assuma quem você é, Miguel. Essa é a sua chance de viver livre. Mas a família de Miguel, ao descobrir, o confrontou. Sua mãe adotiva, viúva e devota, chorou, você nos envergonha. Como pode ser assim? O conflito interno o dilacerava. Aceitar a herança significava trair suas raízes humildes e enfrentar o preconceito, recusar era negar sua identidade. Rafael, furioso, marcou uma reunião privada. Você não pertence a isso, disse ele, os olhos flamejantes. Mas havia algo mais ali, uma atração reprimida. Miguel sentiu um arrepio. Rafael era casado com Inês, uma socialite, mas boatos de affaires masculinos circulavam há anos. Eu sei o que você é, sussurrou Rafael, aproximando-se. Miguel recuou, o coração batendo forte.
Era uma armadilha. Ou o início de algo perigoso. A tensão escalava. Miguel decidiu lutar pela herança, contratando um advogado. As audiências judiciais começaram, expondo segredos familiares. António havia deixado cartas confessando a fé e pedindo perdão. Sofia, a irmã, vazou informações para a imprensa, pintando Miguel como oportunista. Ele é um pervertido querendo nosso dinheiro, disse ela em uma entrevista. Miguel sofreu assédio nas ruas, xingamentos homofóbicos. Tiago apoiava, mas a pressão o fazia questionar, valia a pena? Em uma noite chuvosa, Miguel encontrou Rafael em um bar discreto no bairro Alto. Por que você não desiste? Perguntou Rafael, bebendo uísque. Miguel respondeu, porque eu mereço. E você sabe disso. A conversa virou pessoal. Rafael admitiu sua própria luta interna, casado por conveniência, atraído por homens, mas preso à imagem familiar. Se eu assumir, perco tudo, confessou. Miguel sentiu pena, mas também raiva. E eu? Eu já perdi minha paz. O encontro terminou em um beijo impulsivo, um erro que mudaria tudo. Rafael recuou, horrorizado. Isso nunca aconteceu. Miguel saiu atordoado, sabendo que havia cruzado uma linha. Agora, além da herança, havia um segredo compartilhado que poderia destruir ambos. Os dias após o beijo foram um inferno para Miguel. Ele evitava Rafael, mas as audiências os forçavam a se enfrentar. No Tribunal de Lisboa, advogados dissecavam a vida de António, expondo aferes e fraquezas. Miguel sentava-se rígido, ouvindo testemunhas questionarem sua legitimidade. Ele é gay, como pode herdar uma família tradicional, argumentou o lado dos Ferreira. O juiz, um homem idoso, franzia a testa, refletindo os preconceitos da sociedade portuguesa conservadora. Em casa, Tiago confrontava Miguel. Você beijou ele. O homem que te odeia. Miguel negou no início, mas a culpa o consumiu. Foi um erro. Ele é como eu, reprimido. Tiago, ferido, ameaçou terminar. Eu te amo abertamente, mas você se esconde atrás de segredos. A relação deles, outrora um refúgio, tornava-se uma fonte de dor. Miguel questionava sua identidade. Ser gay em Portugal era aceitável em círculos liberais, mas na elite, era um pecado. Rafael, por sua vez, lutava com demónios internos. Em sua mansão no Restelo, discutia com Inês. Você está distante, reclamava ela. Rafael mentia, dizendo ser o stress do processo. Mas à noite, sonhava com Miguel, um misto de desejo e ódio. Ele contratou detetives para investigar o passado de Miguel, descobrindo fotos com Tiago. Usarei isso contra ele, pensou, mas hesitava. Era ciúme? Ou estratégia? A sociedade reagia. Grupos LGBT em Lisboa organizaram protestos em apoio a Miguel, com bandeiras arco-íris no Rossio. Herança para todos, sem preconceito, gritavam. Mas conservadores contra-argumentavam em debates na TV, a família tradicional está em risco. Miguel se tornava um símbolo involuntário, o que aumentava a pressão. Sua família adotiva o renegou, não volta aqui enquanto não se endireitar. Em uma audiência crucial, Sofia testemunhou, chorando, meu pai nunca quis isso. Ele era um homem de Deus. Miguel rebateu, ele me gerou. Isso é fato. O juiz adiou a decisão, dando tempo para acordos. Rafael propôs desista da herança por uma soma em dinheiro. Viva sua vida. Miguel recusou, quero reconhecimento, não esmola. A traição veio de Tiago. Ferido, ele vazou o beijo para a imprensa. Manchetes explodiram, romance proibido no escândalo Ferreira. Rafael negou veementemente, chamando de calúnia. Inês pediu divórcio, escandalizada. Miguel confrontou Tiago, por quê? Para te forçar a assumir, respondeu ele, arrependido. Mas o dano estava feito. Miguel perdeu aliados, isolado. Agora, sozinho, Miguel refletia sobre escolhas. Aceitar a herança significava trair Tiago e enfrentar mais ódio, recusar era negar sua linhagem. Ele marcou um encontro com Rafael em Sintra, nos jardins do Palácio da Pena. Precisamos resolver isso, disse.
Rafael chegou tenso: você destruiu minha vida. Miguel retrucou: nós nos destruímos mutuamente. A conversa revelou camadas. Rafael confessou sua bissexualidade reprimida, forçada pelo pai a casar. António me batia se eu mostrasse fraqueza. Miguel compartilhou sua dor: abandonado, criado em pobreza. Por um momento, havia empatia. Mas Rafael ofereceu um pacto: dividir a herança secretamente, sem assumir nada publicamente. Miguel hesitou. Era uma saída covarde. A tensão culminou em uma briga. Você é fraco, gritou Miguel. Rafael o empurrou: e você é ingênuo. Eles se separaram inimigos, mas com uma semente de dúvida. Miguel voltou para Lisboa, determinado a lutar até o fim. Os meses passaram com mais audiências. Evidências surgiam, cartas de António pedindo perdão a Miguel. A opinião pública mudava, com artigos defendendo direitos LGBT. Mas o custo era alto: Miguel perdeu o emprego, assediado. Tiago partiu para o Porto, terminando tudo. Rafael, divorciado, bebia sozinho. Ele via Miguel como um espelho de sua juventude perdida. Em uma noite, ligou: vamos conversar. Encontraram-se em um café no Príncipe Real, bairro gay-friendly. Eu te invejo, admitiu Rafael. Você luta pelo que é. Miguel, surpreso, viu vulnerabilidade. Então por que me combate? Medo, respondeu. Esse encontro plantou sementes de aliança. Mas Sofia descobriu e sabotou, contratando hackers para vazar e-mails falsos de Miguel pedindo suborno. O escândalo cresceu: herdeiro gay acusado de chantagem. Miguel, devastado, considerou desistir. Vale a pena? Perguntou-se, olhando o Tejo. Mas uma ligação anônima mudou tudo: uma testemunha, ex-amante de António, confirmava tudo. A testemunha, uma mulher chamada Maria, ex-secretária de António, apareceu no tribunal com documentos irrefutáveis, diários do magnata confessando o amor por Miguel Gemém e o desejo de reconhecê-lo. Ele planejava isso antes de morrer, disse ela. O juiz, impressionado, inclinou-se a favor de Miguel. Mas Sofia, furiosa, acusou Maria de ser comprada. Isso é uma conspiração gay, gritou, e quando preconceitos? Miguel, fortalecido, enfrentou Rafael novamente. Vamos acabar com isso como aliados. Rafael, abalado pelo divórcio, concordou em um acordo parcial. Miguel receberia ações nos hotéis, mas Rafael manteria o controle. Sem mais segredos, exigiu Miguel. Rafael assentiu, mas internamente lutava. Admitir atração por Miguel significava ruína social. A sociedade portuguesa dividia-se. Em debates na RTP, especialistas discutiam direitos de herança versus tradição. Grupos católicos protestavam contra a agenda homossexual, enquanto ativistas celebravam Miguel como ícone. Ele deu entrevistas, falando de sua jornada: ser gay não me torna menos filho. Mas o preço era solitude, amigos se afastaram, temendo associação. Tiago retornou, arrependido. Errei ao vazar, disse. Miguel perdoou, mas a confiança estava quebrada. Preciso de tempo, respondeu. Sua família adotiva, influenciada pela mídia, tentou reconciliação, mas com condições: deixe essa vida. Miguel recusou: isso sou eu. Rafael, em crise, procurou terapia. Eu amo minha ex-mulher, mas também homens, confessou ao terapeuta. Ele via Miguel como catalisador de sua libertação. Em uma reunião de negócios no Douro, onde as vinícolas Ferreira prosperavam, eles se encontraram. Vamos gerenciar juntos, propôs Rafael. Miguel aceitou, mas sentiu a atração mútua crescer. Isso é perigoso, pensou. Sofia, não aceitando derrota, planejou uma traição final: falsificar documentos para deserdar Miguel. Ela contratou um advogado corrupto, mas Miguel descobriu via um informante. Confrontou-a em casa: por que tanto ódio? Sofia chorou: você rouba nosso legado. Miguel rebateu: é nosso pai quem decidiu. A alta tensão levou a um confronto familiar. Em um jantar forçado, Rafael defendeu Miguel: ele é família. Sofia saiu batendo porta. Rafael e Miguel ficaram sozinhos, a química palpável.
O que somos? Perguntou Miguel. Rafael beijou novamente, desta vez sem arrependimento. Algo real, sussurrou. Mas a realidade bateu. Paparazzi capturaram o momento. Manchetes: irmãos herdeiros em romance gay. O escândalo explodiu. Rafael perdeu contratos, a elite boicotando. Miguel sofreu ataques online, chamadas de destruidor de famílias. Eles decidiram assumir publicamente. Em uma coletiva em Lisboa, Rafael disse: sou bissexual. Miguel é meu irmão e parceiro. A reação foi mista: apoio de jovens, ódio de conservadores. Inês, ex de Rafael, processou por danos morais. Miguel questionava: valeu o preço? Perder a privacidade, família adotiva ou deserdou definitivamente? Tiago, vendo o novo romance, partiu para sempre. Mas ganhar a liberdade. O julgamento final chegou. O juiz validou a herança, condenando Sofia por falsificação. Miguel herdou sua parte, tornando-se o dono do império. Mas a vitória era amarga. Rafael e Miguel navegavam a relação em meio a pressões. Sociedade nos julga, disse Rafael. Miguel respondeu: então mudemos a sociedade. Para completar, em passeios por Cascais, eles discutiam futuro. Rafael propôs casamento, mas Miguel hesitava: ainda dói. Conflitos internos persistiam. Rafael lutava com culpa católica, Miguel com raiva acumulada. Sofia, derrotada, fugiu para o Brasil, deixando uma carta de ódio. A empresa enfrentava boicotes, forçando decisões duras, demitir funcionários leais a Sofia. Miguel, agora rico, doava para causas LGBT, fundando uma fundação em nome de António. Mas o passado assombrava, sonhos com o pai rejeitando-o. Com a herança assegurada, Miguel e Rafael assumiram o controle dos hotéis Ferreira. Em reuniões no escritório central em Lisboa, eles debatiam estratégias, mas a tensão pessoal interferia. Você prioriza o negócio ou nós? Perguntava Miguel. Rafael, estressado, respondia: ambos, mas a sociedade nos observa. Boicotes de clientes conservadores reduziam lucros, forçando cortes. Miguel, morando agora em uma penthouse no Parque das Nações, refletia sobre sua ascensão. De garçom a magnata, mas a custo de isolamento. Amigos antigos o viam como traidor de classe, a comunidade gay o acusava de oportunismo. Você usa sua orientação para ganhar, comentavam online. Rafael enfrentava sua família estendida. Tios e primos o ostracizavam em eventos sociais no Porto. Você envergonha os Ferreira, diziam. Sua mãe, viúva de António, ligava chorando: volte para Inês. Rafael resistia, mas a dúvida crescia: era amor verdadeiro ou conveniência? Uma crise surgiu quando um funcionário vazou e-mails internos, revelando planos de rebranding para atrair turistas LGBT. Conservadores protestaram: hotéis gays. Isso é o fim. Miguel defendeu: é inclusão. Mas Rafael hesitou, temendo perdas financeiras. Talvez adiemos, sugeriu. Miguel explodiu: você ainda se esconde. A briga os separou por dias. Miguel viajou para o Algarve, gerenciando um hotel lá. Sozinho na praia de Faro, questionava escolhas. Troquei amor por poder. Lembrou Tiago, agora distante. Ligou para ele: sinto falta da simplicidade. Tiago riu amargamente: você escolheu o império. Rafael, em Lisboa, procurava consolo em bares. Encontrou um ex-amante, mas recuou: eu amo Miguel. Decidiu reconquistá-lo. Voou para o Algarve, surpreendendo-o: desculpe. Vamos lutar juntos. Eles se reconciliaram, mas com condições: terapia de casal. Sofia retornou, processando por difamação. No tribunal, ela revelou segredos. Rafael sempre soube do bastardo e o escondeu. Isso abalou Miguel: você sabia. Rafael admitiu: pai me contou anos atrás. Temi competição. A traição cortou fundo. Miguel saiu do tribunal furioso: tudo foi uma mentira. A relação balançou. Miguel considerou vender sua parte. Não quero isso se for baseado em engano. Rafael implorou: eu mudei por você.
mas o dano era profundo. A pressão social intensificava. Em um evento em Coimbra, eles foram vaiados. Miguel discursou: amor não é crime. Ganhou aplausos de alguns, mas pedras de outros. Fisicamente ferido, hospitalizado, ele viu o preço: vale morrer por isso. Recuperado, Miguel confrontou sua identidade. Em uma igreja em Fátima, rezou por orientação, lutando com fé e sexualidade. Deus me aceita. Saiu sem respostas. Rafael, culpado, propôs um acordo com Sofia, dividir ações extras. Ela aceitou, mas com malícia: vocês vão cair. A calmaria durou pouco. Um escândalo financeiro surgiu, contas manipuladas por Sofia antes. A empresa enfrentava falência. Miguel e Rafael uniram forças para salvar, trabalhando noites adentro. Isso nos une ou quebra, disse Miguel. No processo, revelações, António deixara um vídeo testamento, pedindo união. Sejam irmãos, não inimigos. Isso tocou Rafael: talvez seja destino. Mas o amor deles era testado. Miguel sentiu ciúmes de um assistente de Rafael. Você flerta. Rafael negou, mas a insegurança cresceu. A crise financeira forçou decisões radicais. Miguel e Rafael venderam ativos no Minho, demitindo centenas. Trabalhadores protestaram em Braga: herdeiros gays destroem empregos. Miguel sentiu culpa: somos monstros. Rafael consolou: é sobrevivência. Pessoalmente, a terapia ajudava. O terapeuta explorava traumas: abandono de Miguel, repressão de Rafael. Vocês se amam, mas o passado atrapalha. Eles progrediam, mas devagar. Sofia, não satisfeita, aliou-se a rivais para um takeover hostil. Em uma assembleia em Lisboa, acionistas votaram contra Miguel e Rafael. Eles são uma distração, argumentaram. Miguel lutou: nosso amor não afeta os negócios. Perderam por pouco. Humilhados, eles recuaram para uma vila no Alentejo. Lá, isolados, reconectaram. Talvez devamos desistir, disse Rafael. Miguel discordou: lutamos tanto. Caminhadas por Évora os fortaleciam, discutindo sonhos, um império inclusivo. Uma reviravolta: um investidor LGBT, um milionário de Madeira, ofereceu parceria. Apoio sua causa. Com isso, reconquistaram controle. Sofia, derrotada, pediu perdão: errei por medo. Miguel perdoou: somos família. Com estabilidade, o romance floresceu. Eles viajaram para os Açores, celebrando aniversário. Te amo, disse Rafael abertamente. Miguel retribuiu, sentindo paz. Mas sociedade ainda julgava. Em um jantar em Lisboa, amigos questionavam: é ético, sendo irmãos? Miguel defendia: não de sangue total, e amor é amor. Conflitos internos persistiam. Rafael sonhava com filhos, mas Miguel temia criar em hostilidade. Portugal muda, mas devagar. Uma traição final: o assistente de Rafael confessou à fé. Foi breve, disse Rafael. Miguel, devastado, partiu: não aguento mais. Sozinho em Lisboa, Miguel refletiu sobre perdas: amor, família, paz. Tudo por herança. Decidiu vender sua parte, voltar às raízes. Rafael o procurou: não desista de nós. Miguel hesitou: o preço é alto. Eles reconciliaram, mas com mudanças. Rafael assumiu publicamente, fundando uma ONG LGBT. Miguel juntou-se, encontrando propósito. O império se recuperou, tornando-se modelo de inclusão. Mas cicatrizes permaneciam. Em noites estreladas no Alentejo, Miguel ponderava: correto ou errado? Rafael respondia: nosso caminho. Anos passaram, o Império Ferreira prosperava sob liderança inclusiva. Miguel e Rafael casaram em uma cerimônia discreta em Sintra, com amigos progressistas. A imprensa cobriu: vitória para direitos LGBT em Portugal. Mas conservadores boicotavam ainda. Miguel, agora 40, olhava para trás, de garçom humilhado a magnata respeitado. O preço: perda de inocência, relacionamentos rompidos.
Tiago casara com outro, família adotiva nunca perdoou. Rafael, aos 53, lutava com saúde, estresse causara problemas cardíacos. Valeu? Perguntava em consultas. Miguel segurava sua mão, sim, por nós. Sofia, reconciliada, gerenciava vinícolas no Douro. Aprendi com erros, disse em um jantar familiar. Eles riam de passado, mas feridas doíam. Miguel fundou abrigos para jovens LGBT rejeitados, inspirado em sua jornada. Ninguém deve sofrer sozinho. Rafael apoiava, doando fortunas. Mas um dilema final surgiu: adotar uma criança. Sociedade nos aceitará como pais? Questionava Miguel. Rafael insistia: vamos lutar. Em uma viagem a Cabo Verde, ex-colônia portuguesa, eles refletiram sobre o legado. Mudamos Portugal? Perguntou Miguel. Rafael sorriu, um pouco. De volta, enfrentaram um último escândalo. Um livro biográfico expôs detalhes íntimos. Autora, ex-amiga de Sofia, pintava-os como manipuladores. Vendas explodiram, revivendo preconceitos. Miguel processou, mas perdeu liberdade de expressão. Frustrado, questionou: quando acaba? No fim, eles se retiraram para uma fazenda no Algarve, deixando a empresa para gerentes. Vida simples, amor puro. Miguel escreveu memórias, terminando com: escolhas definem-nos, mas o preço é eterno. E você, leitor, acha que lutar pela identidade vale qualquer preço, mesmo que destrua tudo ao redor?